Te Conto um Conto apresenta Caçadores de Lendas. Episódio 2. A Criatura da Estrada Velha. Na manhã seguinte, acordei achando que tudo o que tinha acontecido na noite anterior era apenas uma coisa estranha da minha cabeça. Talvez eu tivesse entendido errado. Talvez meu avô estivesse apenas colecionando objetos antigos. Afinal, existiam muitas pessoas que gostavam de coisas misteriosas. Algumas colecionavam moedas antigas. Outras tinham livros raros. Então, por que meu avô não poderia ter algumas armas antigas, estacas e objetos curiosos? Era isso que eu tentava acreditar. Mas quando desci para tomar café, percebi que eu estava errado. Meu avô estava sentado à mesa, tomando café como se nada tivesse acontecido. Como se ele não tivesse acabado de revelar que passou a vida inteira investigando criaturas que a maioria das pessoas só conhecia através de histórias. Eu fiquei alguns segundos parado na porta. Ele percebeu. Dormiu bem? Eu sentei na cadeira. Mais ou menos. Meu avô continuou tomando café. Imagino que tenha muitas perguntas. Eu tinha. Na verdade, tinha tantas que nem sabia por onde começar. Então é verdade? Ele olhou para mim. O quê? Tudo aquilo. Ele ficou em silêncio, depois colocou a xícara sobre a mesa. Sim. A resposta simples dele me deixou ainda mais confuso. Eu esperava uma explicação enorme. Uma história absurda. Mas meu avô apenas confirmou. Como se falar sobre caçar lendas fosse tão normal quanto falar sobre pescar ou cuidar de uma horta. Então você já viu essas criaturas? Ele olhou pela janela. Algumas. E você matou todas? Meu avô franziu a testa. Não. A resposta me surpreendeu. Mas você não é um caçador. Ele se levantou e guardou a xícara. Pedro, essa é a primeira coisa que você precisa aprender. Ele caminhou até a varanda. Eu fui atrás. Uma lenda não é um monstro apenas porque existe. Meu avô olhou para a estrada em frente à casa. Um animal selvagem não é mau porque vive na floresta. O problema começa quando ele ameaça pessoas. Eu fiquei pensando naquilo. Até aquele momento, eu nunca tinha parado para imaginar que talvez as criaturas das histórias também tivessem uma vida. Talvez elas não estivessem apenas esperando alguém aparecer para derrotá-las. Então, quando você caça? Meu avô respondeu. Quando alguém precisa de ajuda. Antes que eu pudesse fazer outra pergunta, ouvimos um barulho vindo da estrada. Era uma caminhonete antiga parando em frente à casa. Um homem saiu do veículo. Ele parecia preocupado. Meu avô mudou completamente a expressão. Aquele homem não tinha vindo visitar. Ele tinha vindo pedir ajuda. Bento, precisamos conversar. Meu avô se aproximou. O que aconteceu? O homem olhou para mim. Depois olhou para meu avô. É sobre os animais da fazenda. Meu avô ficou sério. O que aconteceu com eles? 3 bezerros desapareceram durante a noite. Meu primeiro pensamento foi simples. Algum animal? Talvez uma onça, talvez algum predador. Mas então o homem completou. E encontramos marcas. Meu avô ficou em silêncio. Que tipo de marcas? O homem respirou fundo. Pegadas grandes demais para qualquer animal comum. Meu coração acelerou. Porque naquele momento eu lembrei do desenho que tinha visto na noite anterior. O lobo em pé como uma pessoa. Meu avô percebeu minha reação, mas não disse nada, apenas entrou em casa. Poucos minutos depois, voltou com aquela velha mochila, a mesma que eu tinha visto escondida. Dentro dela estavam os objetos que eu jamais imaginei que existiam de verdade. Ele colocou algumas coisas no carro: lanterna, caderno, frascos e uma arma. Eu fiquei olhando. Você vai mesmo? Meu avô olhou para mim. Eu vou investigar. E se for perigoso? Ele fechou a mochila. Toda investigação pode ser perigosa. A resposta dele não me deixou tranquilo. Mas havia algo que eu precisava entender. Meu avô não parecia um homem procurando uma aventura. Ele parecia alguém indo fazer um trabalho. E pela primeira vez eu percebi uma coisa. Para ele aquilo não era uma história. Era a vida dele. Eu achei que ele fosse mandar eu ficar em casa. Mas quando entrei no carro, ele não reclamou. Apenas disse: Você vai observar. Só observar? Sim. Ele ligou o motor. Um caçador, antes de tudo, precisa aprender a enxergar. A estrada velha ficava afastada da cidade. Um lugar onde as árvores fechavam o caminho e quase ninguém passava durante a noite. No caminho, meu avô quase não falou. Ele apenas observava o ambiente. Cada marca na estrada, cada movimento entre as árvores. Parecia que ele conseguia perceber coisas que eu nem imaginava. Quando chegamos na fazenda, encontramos o dono esperando. Ele nos levou até o local onde os animais haviam desaparecido. No chão havia marcas. Meu avô se ajoelhou. Passou a mão próxima da terra, analisou silêncio. Depois olhou para a floresta. Não foi um ataque.
O fazendeiro ficou confuso. Como assim? Meu avô apontou para as marcas. Se fosse uma criatura caçando, teria levado apenas um animal. Ele se levantou. Mas ela estava procurando alguma coisa. Eu senti um arrepio. Porque aquela frase significava que talvez não estivéssemos procurando um monstro. Talvez estivéssemos procurando uma resposta. Meu avô pegou a lanterna e entrou na floresta. Eu fiquei parado, até lembrar das palavras dele. Um caçador precisa aprender a enxergar. Então fui atrás. Naquele dia eu ainda não sabia. Mas aquela seria a primeira investigação que eu acompanharia ao lado do meu avô. A primeira vez que eu pisaria no mundo dos caçadores de lendas. E também seria a primeira vez que eu descobriria que algumas criaturas não estavam atacando pessoas. Elas estavam fugindo de algo muito pior.